Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias, dando continuidade à exposição da primeira epístola de Pedro. Vamos abrir aqui em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos considerar hoje os versos 11 ao verso 17. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome nessa manhã. Damos glória, honra, ações de graça por ter nos congregado em torno do nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós, socorro do Teu Espírito, enquanto estamos diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, Senhor, e aplicá-la em nosso viver. Pedimos, leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo nessa manhã. Não haja entre nós quem esteja distraído, mas que todos nós possamos, como Maria, estar aos Teus pés, ouvindo a Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui, irmãos, então, os versos 11 ao 17. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Amém, irmãos? Nós temos considerado, aqui nesta epístola, nós vimos algumas mensagens anteriores a respeito da casa de Deus, Nós vimos o que significa ser casa de Deus, o que significa ser povo de Deus, nação santa, sacerdócio real. Todas essas coisas nós temos visto no aspecto coletivo. A casa fala de uma habitação composta por pedras vivas. O sacerdócio real é um serviço que é prestado a Deus, não por um homem, mas por uma companhia de sacerdotes. E vimos que a igreja toda, todos os crentes, são sacerdotes. Nós vimos o que é ser povo de Deus. Todas essas coisas, irmãos, têm implicações nas nossas vidas. É muito mais do que ter nome de crente, nome de evangélico. É muito mais do que ter hábitos religiosos. É muito maior do que isso. O que é ser povo de Deus? Que implicações isso traz para nós?
isso também, ser povo de Deus, também tem implicações até cívicas, até como cidadãos. Nós não somos comuns, nós não pensamos como o mundo pensa, nós não andamos no curso desse mundo. E uma das bênçãos de se expor um livro inteiro é que nós, temos que nos deparar com passagens que, por serem difíceis ou por serem indigestas, temos a tentação de pular. Então, algumas passagens da Bíblia, certamente, se não fizéssemos uma exposição assim continuada, nós evitaríamos, porque podem causar algum mal-estar. Mas graças a Deus, irmãos, que a palavra de Deus, ela não se omite de nos falar e nos ensinar todas as coisas que dizem respeito à vida do crente. Todos os assuntos estão cobertos, quer minuciosamente, quer por princípios que a palavra de Deus nos ensina. Nós ouvimos, algum tempo atrás, numa pregação do Anderson, um texto lá de Deuteronômio. Vamos ler aqui em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 e 6. Todos abriram aí? Diz assim o texto, Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim: Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus. Moisés está falando ao povo, e tem ensinado para eles estatutos e juízos, conforme mandou o Senhor. Então são estatutos e juízos que procedem de Cristo, do Senhor. Amém? E para quê? Para obedecer, para que assim façais. Então o que está nas Escrituras é para nossa obediência, para nós observarmos, para nós fazermos, para que assim façais. Onde? No céu. Será que nossa obediência está restrita ao céu? Não. Para que a façais no meio da terra a qual ides a herdar. Então é aqui na terra. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Veja aqui. A coisa vai tomando forma. Guardai-os, pois, e cumpri-os. Não é apenas para saber os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus, mas é para cumprir. E o cumprimento, o guardar e cumprir, é a nossa sabedoria e o nosso entendimento. Guardar e cumprir o que Deus mandou é a nossa sabedoria e o nosso entendimento perante os olhos dos povos. Então nós temos uma responsabilidade de ser esse povo sábio, entendido, que cumpre aquilo que Deus ordenou diante dos homens, que ouvirão todos esses estatutos. Ou seja, nós também devemos proclamar esses estatutos, não apenas
apenas guardar e cumprir, mas também proclamar, porque eles ouvirão e dirão: este povo é nação sábia e entendida. Então o resultado que se espera é que nós sejamos reconhecidos pelos homens como nação sábia e entendida. O povo de Deus é um povo sábio e entendido. Então nós precisamos, irmãos, encarar essa realidade. Ainda que nós não tenhamos a vaidade ou a pretensão de sermos admirados pelo mundo, pela nossa eloquência, ou pela nossa riqueza, ou pelo nosso número. Não. Nós temos que ser reconhecidos como um povo de Deus, como um povo sábio e entendido, como um povo que proclama a verdade das Escrituras. Veja agora em Provérbios. Estou fazendo essa pequena introdução antes de entrarmos em Pedro, para que nós possamos entender que ser povo de Deus, ser nação santa, ser o povo adquirido, ser o sacerdócio real, isso tem implicações no nosso viver diário, incluindo deveres cívicos, deveres como cidadãos. Isso não está apartado da nossa fé. Preste bem atenção nisso. As nossas obrigações cívicas não estão apartadas da nossa fé. Não está apartado. Nós devemos entender, irmãos, que nós somos um ser uno. Nós não ativamos o modo crente quando convém e desativamos quando não convém. Provérbios, capítulo 14, versículo 16. Então veja, nós vimos ali em Deuteronômio que devemos ser reconhecidos como um povo sábio e entendido. E aqui em Provérbios capítulo 14, versículo 16, nós lemos assim: o sábio teme e desvia-se do mal. Então, uma das características da sabedoria que deve ser encontrada no povo de Deus é o temor do Senhor e o desviar-se do mal. Então nós seremos povo sábio e entendido, não por apenas ter aqui estocado na mente o conhecimento da Bíblia, teológico, ainda que seja importante, mas principalmente por temer a Deus. Então o povo de Deus, o povo sábio e entendido, é o povo que teme o seu nome, que teme a Deus e que se desvia do mal. Isso é característica de povo de Deus. Amém? Mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. A nossa segurança está no Senhor e em guardar a sua palavra. Agora, Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso aqui para explicar o versículo que nós lemos anteriormente. O sábio teme. Ele é sábio porque ele teme. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, na verdade, quem não teme a Deus praticando o mal, praticando o pecado, é um tolo. Não é sábio. Porque o
temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. Aqui está com letra maiúscula. O santo. Quem que é o santo de Deus? Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o santo. Amém? Então o conhecimento do santo, conhecer a Cristo, é a prudência. Posto isso, irmãos, vamos voltar aqui para Pedro. Vamos ver aqui essa instrução. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Então aqui ele vai mostrar para nós, nessa passagem, como que nós conseguimos ser santos, como que nós podemos ser santos, o que que o santo faz, como que é o seu procedimento no meio dos incrédulos. Nós fomos chamados a ser santos no meio dos incrédulos. Alguns crentes, né? Dá até para entender o desespero deles, porque realmente, irmãos, o mundo é desesperador. Nós temos que olhar para o mundo, para a sua corrupção e realmente ver o quanto que é desesperador, o quanto que é terrível o mundo. Alguns crentes ao longo da história se isolaram em comunidades. E alguns até hoje vivem assim. Mas este, ainda que seja uma solução que nós podemos até entender por conta dessa corrupção que é no mundo, mas esse não é o propósito de Deus. Ele nos chamou para sermos luminares no mundo, para que nós resplandecêssemos no meio de uma geração corrupta, dando testemunho da nação a que pertencemos, essa pátria superior. Amém? Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros. Aqui nesses versículos 11 até o final da carta, nós vamos ver que é uma sessão, nós podemos dividir 1 Pedro em duas partes. A primeira parte, que é do capítulo 1, versículo 1 até o 2:10, é uma parte, é a primeira parte dessa epístola, ela é maiormente doutrinária, ainda que ela toca alguma coisa de leve a respeito da prática. Mas aqui Pedro, a partir desse versículo até o final, ele vai falar de aspectos práticos. Esse é um expediente que o Espírito Santo usa muito nas Escrituras. Primeiro apresenta a doutrina e depois a aplicação da doutrina. E nós vamos ver isso aqui. Então essa parte é uma parte prática. A primeira parte ele se deteve, como nós já vimos até aqui, com instruções gerais acerca da santidade, do amor e da confiança em Deus. Agora ele está entrando em instruções específicas. Isso é cuidado de Deus para a sua vida e para a minha vida. O Espírito Santo explica minuciosamente como deve ser o nosso procedimento. Amém? Nós precisamos, nós não conseguimos muitas vezes entender se nós não formos, se não for explicado para nós com este carinho que o Espírito Santo tem por nós. Aqui na boca do apóstolo Pedro, ele se dirige àqueles irmãos como amados. Aqui nós vemos o ensino amoroso da palavra de Deus para conosco, ao dizer amados. Aqui ele fala com autoridade apostólica, e nós vemos realmente o que é um apóstolo de Cristo, quando apesar de ter essa autoridade, ele não faz uso dela de maneira grosseira, mas ele fala amorosamente com os irmãos, amados. Assim ele trata os irmãos, como amados do Senhor. Amém? Como membros da família de Deus. Assim
nós somos exortados como família, amados. E aqui ele diz assim: peço-vos. Essa tradução aqui dessa palavra peço-vos, ela está mais, vamos dizer assim, mais branda do que o seu sentido original. Aqui o sentido original, a tradução ao pé da letra dessa palavra peço-vos, seria equivalente a dizer assim: eu vos suplico intensamente, ou eu vos imploro com toda a força. Este é o sentido. Eu vos imploro, eu vos suplico intensamente. Por que o Espírito Santo nos fala assim, irmãos? Porque nós somos tendentes a nos desviar dessas coisas. Nós somos tendentes a viver uma vida religiosa, uma vida de aparência. Então aqui ele está nos suplicando que a nossa vida tenha realidade, que a nossa vida seja realmente uma vida que dê testemunho da fé que nós professamos. E ele fala, nós já vimos isso lá no começo, né? A carta é dirigida aos estrangeiros e dispersos, ou aos crentes da dispersão, aqueles primeiros perseguidos que foram expulsos da sua terra por causa do nome de Cristo. E aqui mais uma vez ele usa esse termo: peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros. Parece haver uma contradição aqui. Se nós somos peregrinos, se nós não somos deste mundo, por que nós temos tantas responsabilidades neste mundo? Porque nós temos um testemunho a entregar. Lembra que nós tratamos disso em outras mensagens? Que nós somos cooperadores de Deus? Ainda que misteriosamente Deus conte conosco, porque Ele não tem necessidade de nada e de ninguém, mas Ele escolheu assim. Deus escolheu contar conosco, com nós, falhos, indignos pecadores, mas remidos pelo sangue de Cristo. Ele escolheu contar conosco. E ele diz aqui: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Essa é a nossa condição neste mundo. Nós estamos aqui, mas não pertencemos a este mundo. Perdoa, irmãos, nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos e forasteiros. Então nós somos aqui residentes temporários neste mundo. Pelo fato de nós sermos peregrinos e forasteiros, nós devemos nos abster das concupiscências carnais. Por que, irmãos? Por que nós devemos, como peregrinos, já que nós estamos aqui nessa terra de passagem, não dá para curtir um pouco essa terra? Não dá para a gente aproveitar um pouco dos prazeres dessa terra? Irmãos, nos entregar aos prazeres carnais, aos prazeres desta terra, vai determinar como que você vai passar todo o final, todo o resto da sua existência, que diz de passagem é eterna. Esses poucos anos que nós andamos nesse mundo, a maneira como nós vivemos aqui, vai determinar como que nós passaremos a eternidade. Amém? Estas paixões aqui, essas concupiscências carnais, aqui no final do verso 11, diz que elas combatem contra a alma. Por que tem muita pessoa doente na alma? Porque ela está sendo vencida nesse combate. Aqui essa palavra combate contra a alma, essas
carnais combatem contra a alma. Essa palavra combater, ela tem um sentido militar. Ou seja, é como o combate que um soldado aguerrido, um soldado feroz, trava no campo de batalha. Esse é o sentido. Essas concupiscências, elas lutam contra a tua alma como um soldado feroz. Esse é o sentido aqui. Irmãos, essas concupiscências, elas são incompatíveis com a nossa verdadeira identidade. Nós não somos dessa pátria, nós somos de uma pátria superior. Essas concupiscências, elas são contrárias à natureza celestial que nós temos. Então, qualquer desejo, qualquer concupiscência, qualquer inclinação carnal contrária à vontade de Deus é proibida para o crente. Qualquer que seja. São coisas que nós devemos evitar, que nós devemos nos abster. Abster é não provar, não é mesmo? Por exemplo, uma pessoa alcoólatra, ela deve se abster da bebida alcoólica. Abster significa não tomar jamais, nem sequer provar. Esse é o sentido aqui. O problema é que muitos crentes estão flertando com o pecado e vendo até onde conseguem chegar. Vão testando. Como um filho rebelde vai testando a paciência do pai para ver até quando ele pode continuar praticando aquelas coisas sem sofrer consequência alguma. Não há nenhuma concupiscência carnal que nós experimentemos que não traga consequência. A menor transgressão haverá uma consequência. E isso, não estou dizendo com isso que Deus não perdoa. Isso independe do perdão de Deus. Porque há vamos dizer assim, há uma lei espiritual estabelecida pelo Senhor Deus, que é tudo que o homem semear, ele vai colher. E ele vai colher a mesma espécie e em quantidade muito maior do que a semeadura. Essa é a lei da semeadura. Quem planta na carne vai colher o quê? Corrupção? Amém, irmãos? Amém. Vamos acordar a lei? Amém. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. E você, quando semeia, você semeia uma semente, um grão. Né? Quem é da roça ou estudou um pouquinho de botânica e sabe que o milho não nasceu na lata. Se você semeia um grão de milho, vai nascer ali um pé de milho com várias, mais ou menos umas 7, né, pai? Você que foi da roça? Sim. 4 espigas com centenas de grãos de milho. E você semeou apenas um. Então, quando você semeia na sua carne aquele pecadinho, você vai colher uma baita corrupção, multiplicada por mais de 100 vezes. Ah, mas Deus não perdoa? Perdoa. Mas Deus não pode negar a lei que Ele mesmo estabeleceu. Vai colher. Não tem jeito. O seu testemunho vai ficar prejudicado. Amém? Amém? Isso tudo, irmãos, não percam o foco. Nós estamos tratando do que é ser povo de Deus na terra.
terra. Nós estamos tratando do que é ser um povo sábio e entendido. A pureza, o abster-se do pecado, é característica de alguém sábio, de um povo sábio. Então os crentes não devem deixar que essas concupiscências atuem nas suas vidas. Essa palavra abster-se, ela significa manter-se longe. Da mesma maneira que o viciado deve se manter longe daquilo que o entorpece, deve se abster daquilo. Amém? Este é um dos outros enganos que muitos caem. A pessoa acha que consegue manter uma distância segura daquilo que o faz tropeçar. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: foge das paixões da mocidade. Não é para dar uma de machão, para ver até onde consegue chegar sem se queimar, né? Se você não bebe, não frequente bares. Não faz sentido. Por que muitas vezes as pessoas caem e muitos nunca mais se levantam? Porque não ouvem esse mandamento: se abster, manter-se longe daquilo que te faz pecar. Nós devemos ser radicais, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus mandou ser radical. Jesus falou assim: se a tua mão te faz pecar, tropeçar, arranca e lança para longe de ti. É melhor você entrar maneta no reino do que o corpo inteiro perecer no inferno. Tem coisa mais radical do que se mutilar para não pecar, para não cair? Esse foi exatamente os termos que o Senhor Jesus usou. Se alguma coisa te faz tropeçar, arranca, lança para longe de ti. Amém? Uma outra coisa que a gente ouve falar por aí, no mundo, é que os desejos são incontroláveis, não é mesmo? Foi uma coisa muito forte, eu não pude evitar. Isso é mentira. É mentira, porque se fosse assim mesmo, se fosse incontrolável a paixão lasciva, a inclinação da carne, se fosse incontrolável, então a Bíblia não tem credibilidade. Porque o Senhor Jesus disse e nos ensinou com a sua própria vida, na sua palavra, que nós podemos sim evitar, que nós podemos sim vencer o mal, que nós podemos sim resistir às inclinações carnais. A nossa sociedade considera que os sentimentos são neutros, não é assim? Mas o que eu posso fazer? Eu nasci assim. Eu tenho esse desejo. Eu não escolhi ter esse desejo. Não é assim? Assim os adúlteros apaixonados falam. Né? Eu não escolhi amar essa pessoa. E às vezes a pessoa é até do mesmo sexo. Irmãos, isso é uma mentira do diabo, de que os sentimentos são moralmente neutros. Os sentimentos, eles são produtos de uma natureza caída.
eles não são neutros. Nós vimos na mensagem do último domingo que a sabedoria humana é terrena, animal e diabólica. Assim ela é. Então, esse negócio de que não há sentimentos errados, que o sentimento é sempre puro, isso é um engodo do diabo. O sentimento é tão podre quanto é o homem dono do sentimento. E nós podemos sim, pela palavra de Deus, pelo poder que há em Jesus Cristo, pelo poder que Ele nos conferiu, através da fé, podemos resistir e não ceder a sentimento iníquo, pecaminoso, carnal, qualquer que seja. Amém? Amém. O problema, irmãos, é que essas concupiscências, esses desejos, eles combatem contra a alma. Esse combate é um combate permanente. Só vai cessar quando o corpo do pecado for desfeito. Enquanto nós estivermos nesse corpo de carne, nós somos suscetíveis a esse ataque. Mas nós devemos resistir, combater pela fé, resistir em Cristo a essas inclinações. Jamais ceder, sempre nos abster, conforme nós lemos aqui, vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Olha, não alimente sentimentos carnais. Não alimente. Nós temos uma janela, no nosso ser, que são os olhos. Por que caímos nos mesmos pecados sempre? Porque nós não adotamos esta palavra, essa instrução como algo de vida ou morte para nós, que é fugir, que é nos abster. O diabo sempre vai sugerir na sua mente: só uma olhadinha, não tem problema. E isso vale, irmãos, para todos os pecados. Se nós ficarmos colocando todo o nosso sentido neles, pensando, assistindo, olhando, considerando, isso vai ser a causa da nossa queda. Amém? O que leva à queda é alimentar esses sentimentos. Tiago chama de engodar. Exatamente, o irmão está lembrando ali, o Cris, o Tiago, que diz: cada um é tentado e engodado, é atraído pela sua própria concupiscência. Uma vez que ele é atraído, logo se dá à luz o pecado. E o pecado, a consequência, a morte. Amém? Então tenhamos, irmãos, consciência disso. Essas coisas, elas minam a tua percepção espiritual. Quanto mais entregue a esses sentimentos, mais baixo será o nível da sua percepção espiritual. Mais maculada fica a sua consciência, ao ponto que as pessoas estão muitas vezes imersas no pecado e não conseguem mais sentir pesar nenhum, porque a sua consciência foi pouco a pouco sendo maculada, sendo cauterizada, e agora não sente mais culpa alguma. O Senhor tem a misericórdia. Verso 12: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que
naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, nós não devemos apenas nos abster das concupiscências, mas também ter um viver honesto entre os gentios. Aqui ele diz assim: viver honesto entre os gentios. Aí alguém pode pensar assim: mas nós não somos gentios também? Nós temos que entender aqui a divisão que Pedro faz do mundo, das pessoas do mundo. Gentios são aqueles aqui, nesse contexto, que não obedecem à fé. E o Israel de Deus são todos aqueles que obedecem à fé em Jesus Cristo, sejam judeus ou gentios. Então, dois povos, os da fé e os gentios. Nós estamos entre os gentios, ou seja, entre aqueles que não obedecem à fé. E a exortação é que nosso viver deve ser honesto entre eles. Ou seja, aqui fala de viver, irmãos. Viver não é apenas uma vida religiosa que se vive aos domingos. Viver honesto, aqui fala de toda a nossa vida, do nosso viver diário. Deve ser um viver honesto, uma vida correta. Aí ele diz assim: para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. No dia da visitação, que dia é esse? Muitos associam esse dia da visitação com o dia do juízo final. Mas aqui o original significa em um dia de visitação. E não naquele dia específico. Muitos projetam esse dia da visitação como aquele dia específico, o dia que o Senhor virá para julgar toda a terra. Irmãos, naquele dia já era. Naquele dia, o testemunho se fez efeito, no outro, para a salvação fez. Se não fez, já não tem mais jeito. Então, obviamente, o dia da visitação não é o dia do juízo final, mas o dia em que Deus vier visitar para trazer salvação, ou mesmo para trazer juízo, mas não o juízo final. Então, o dia, nós não sabemos que dia que o Senhor vai visitar alguém ou alguma família com salvação, com oportunidade ou com juízo. Mas que nós, irmãos, não percamos nenhuma oportunidade para dar testemunho, para que o nosso testemunho sirva para a salvação de alguém. Amém? Amém. E como que nós fazemos isso? Aqui ele diz assim: naquilo que falam mal de vós. No dia da visitação, nesse dia que o Senhor vier para visitar, os incrédulos que estiverem nos caluniando haverão de glorificar a Deus pela boa obra que em nós eles observam. Veja, irmãos, o que é essa boa obra que nós devemos mostrar para os incrédulos? Veja aqui, um exemplo que pode ocorrer dentro mesmo do lar. Veja aqui, Mateus capítulo 5. Versículo 16.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então é diante dos homens que nós devemos dar bom testemunho, com o nosso viver honesto. O viver honesto, irmãos, não é apenas você ser honesto no sentido moral, ainda que isso seja também necessário. Eu não faço mal para ninguém, eu não pago meus impostos, eu não pratico nenhum crime. Isso é obrigação de todos. O viver honesto vai muito além disso. O viver honesto é você ter um viver como o de Cristo nessa terra. É andar como Ele andou. E nós vamos ver mais para frente, quando continuarmos aqui no capítulo 2, como que o Senhor procedia nessa terra. Voltando aqui em Pedro, capítulo 3. Verso 15: Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Amém? Santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Ou seja, Jesus tem que ser o Senhor da sua vida, em todas as suas condutas, em todas as suas práticas. Ele deve ser o Senhor. Isso significa viver honesto. Jesus como Senhor da sua vida, guiando todos os seus propósitos, todo o seu procedimento. É isso que dá bom testemunho. Veja aqui mesmo dentro do lar, como que o testemunho é eficaz, como que o Senhor age por meio do testemunho do seu povo, para operar salvação. Capítulo 3, verso 1: Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Procedimento. O procedimento fiel, o procedimento que se abstém das concupiscências, o viver honesto, tem grande poder para trazer salvação. Então aqui no caso aqui da mulher crente, isso pode aplicar também ao marido crente em relação à mulher incrédula. O procedimento cheio de temor, cheio de amor, pode ganhar o coração do outro para Cristo. Amém? Então, encerrando aqui esses dois versos, Pedro está nos falando que nós devemos nos abster das concupiscências, evitar, fugir das concupiscências que combatem contra a nossa alma e ter um viver honesto entre os gentios ou entre os incrédulos. Isso funciona hoje, meus irmãos. Isso aqui não é só para o tempo de Pedro, não. Né? Muitas pessoas hoje estão escandalizadas por ver mau procedimento nos crentes. E há um rigor terrível de Deus para aqueles que fazem assim. O Senhor Jesus disse que é melhor amarrar uma módia cafona no pescoço de um desses e jogar no mar, do que fazer tropeçar os pequeninos do Senhor. Verso 13: Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana
por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Então aqui a palavra manda sujeitai-vos. Isso significa se submeter a uma autoridade. Isso subentende a obediência à autoridade. Há muito que se falar em autoridade, nós podemos ficar aqui em várias reuniões falando sobre isso. Mas eu queria me deter de maneira mais prática a nossa obrigação de obediência civil. Esta obediência à autoridade, ela é irrestrita? Há muitas passagens nas Escrituras em que o povo de Deus desobedeceu a um governo humano e foi aprovado por Deus por agir assim. Amém? Amém. Então, irmãos, esta obediência não é uma obediência cega. Por ocasião das eleições de 2022, eu vi muitos crentes, muitos evangélicos, isso aí foi largamente difundido por eles, que votaram na esquerda, vamos dizer assim, que citavam esse verso. Você não é crente, agora se submete à autoridade civil no seu país. Está escrito. Irmãos, essa é uma maneira muito simplista de ver as coisas. Nós temos que entender o que é uma autoridade que merece ser respeitada e merece ser obedecida. Porque a Bíblia traz de maneira muito clara quais são as obrigações dos governantes. Vamos continuar aqui que nós vamos entender melhor isso. Veja, por exemplo, Êxodo, capítulo 1, versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Qual que era a ordem? Matar os meninos. A ordem procedeu de quem? De uma autoridade. E elas não obedeceram. Aí você pergunta assim, mas será que isso vale para hoje? Porque ainda não deram uma ordem tão descaradamente contrária à palavra de Deus como essa. Irmãos, tudo que nós temos visto no mundo e trazendo aqui para o nosso contexto, no nosso país, a maior parte das ordens que emanam desse governo são contrárias às Escrituras. São contrárias. Até, por exemplo, essa questão da ideologia de gênero, questão do aborto, isso aqui é equivalente a matar os meninos. Todas essas bandeiras que são defendidas por partidos comunistas, partidos socialistas, isso é tudo contrário às Escrituras. Isso é aquilo. Se você pegar, por exemplo, vamos dizer assim, a Constituição de Deus, os 10 mandamentos, ali tem vários preceitos que muitos pensam que se restringem apenas a questões religiosas, mas não são. Por exemplo,
não está na Bíblia essa questão de você tomar o que é dos outros? Está na Bíblia ou não? É pecado ou não? É pecado ou você tomar a propriedade privada e passar para outra pessoa? Ah, mas isso aí se refere apenas ao roubo, a roubar uma carteira, a roubar um objeto? Não. Se alguém tomar a tua propriedade e passar para outro, isso é pecado. Isso deslegitima um governo aos olhos de Deus. Isso não significa, irmãos, vou até abrir aqui a palavra para nós vermos, também foi mencionado na sua última mensagem, o Anderson, Salmo 146. Verso 2: Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em que não há salvação. Sai o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Isso não significa que nós devemos esperar ou confiar em príncipes, em governadores, em presidentes, em prefeitos, nada disso. A Bíblia manda não confiar. Mas também a mesma Escritura, irmãos, manda que nós saibamos identificar o que é um governo legítimo e o que não é. O que significa a obediência à autoridade? Aqui, de maneira muito clara, nós podemos citar muitos versos, inúmeros, sobre situações em que o povo desobedeceu a ordens. Ser povo de Deus não significa ser uma pessoa alienada do que acontece no mundo. Não é isso. Não adianta a gente fazer que nem um avestruz que quando vê o perigo ele enterra a cabeça dele no buraco e fica com aquele corpão de fora, achando que está seguro. Irmãos, a gente tem que ser um povo sábio e entendido. Não tem como. Eu acho muito propício agora, por ocasião das eleições, que caiu esse texto aqui na minha frente. Nós temos que ser um povo sábio e entendido. Isso não significa, irmãos, que nós vamos nos meter com política. Mas eu preciso usar critérios da palavra de Deus para exercer a minha obrigação de cidadão. O apóstolo Paulo, ele apelou, vamos dizer assim, à Suprema Corte, quando estava sofrendo um julgamento injusto. Ele apelou à sua condição de cidadão romano quando foi açoitado, e não era lícito açoitar um cidadão romano. Então isso não significa ser menos crente, saber essas coisas. Pelo contrário, isso aqui nós estamos vendo que é obrigação daqueles que são o povo de Deus. Aqueles que desejam ou pensam ser um povo sábio e entendido. Nós precisamos sim nos sujeitar a toda a autoridade. Está lá em Romanos capítulo 13. Sujeitai-vos a toda ordenação humana, a toda potestade, a todo poder. Porque todo poder procede de Deus. Mas isso não significa fazer de maneira cega, sem entendimento. E aqui diz assim:
Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Você vê que a motivação nossa é sempre o Senhor. Tudo que nós fizermos, mesmo as nossas obrigações cívicas, elas são por amor ao Senhor. A nossa motivação não é por paixão política, por ter o nosso, como diz aquele desenho animado lá, o nosso malvado favorito, nada disso. O que nós fazemos como cidadãos cristãos que somos é por amor ao Senhor. Amém? Uma outra coisa, aqui fala assim, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana. Isso inclui o quê? O que inclui toda? Toda. Amém? Um professor numa sala de aula é uma autoridade. O pai e a mãe dentro do lar é uma autoridade. O seu patrão é uma autoridade. Toda a ordenação humana, toda a instituição humana, nós devemos sujeição. Para que Deus ordenou isso, irmãos? Toda a ordenação humana, para que houvesse ordem. Se você vê lá em 1 Coríntios capítulo 11, Deus fala ali da ordem que Ele criou no universo. Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher. Ali tem um padrão de uma cadeia de autoridade que Deus estabeleceu. Está ruim para você? Reclama com Deus. Foi Ele que ordenou. Amém? E é simples, irmãos, é só a gente ler e obedecer. Toda ordenação humana foi instituída por Deus. Deus criou isso para que houvesse ordem no universo. E aí alguém pode falar assim, mas isso é por causa do pecado. Na minha casa não tem pecado, então não precisa ter essa cadeia de autoridade. Será? Será que é assim? Os anjos, por exemplo, os anjos que não caíram, eles têm pecado? Não. E tem autoridade entre eles? Mesmo dentro da Trindade, irmãos, que é uma coisa misteriosa para nós, existe autoridade dentro da Trindade. O Filho se submete ao Pai. O Espírito faz aquilo que o Filho ordena dentro da Trindade. Apesar de eles serem Deus, 3 pessoas subsistindo em um Deus, há autoridade dentro da Trindade. Então não deve ser coisa estranha para nós falar sobre a autoridade, entender o que é autoridade. Por amor ao Senhor, diz aqui. Eu perdi aqui o tablet aqui, deu uma. Diminuiu a luz. A palavra aqui traduzida por ordenação, ela significa coisa criada, ou seja, Deus criou a autoridade, a ordenação humana. Isso não significa, irmãos, que nós devemos nos submeter a todo ser humano. Não é isso que quer dizer, mas a autoridade instituída por Deus. Aqui diz assim, por amor ao Senhor. Então a razão bíblica para que nós nos submetamos a alguém é imitar o Senhor Jesus. A nossa submissão à autoridade deve imitar a submissão do
do Filho de Deus ao Pai. E desse modo nós glorificamos a Cristo, pela nossa sujeição. Jesus se submeteu a tudo o que o Pai lhe ordenou fazer. Nós devemos também nos submeter a toda a autoridade, porque isso traz glória para Deus. Deus tem prazer em que nós sejamos sujeitos à autoridade. Aqui ele diz assim: quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então aqui nesse verso, irmãos, nós vemos qual que é a finalidade dos governos. O que diz aqui? Castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Isso é uma coisa que deslegitima o governo, quando ele não cumpre isso que nós vemos aqui. Irmãos, nós precisamos lembrar que, ainda que nós não somos deste mundo, o nosso procedimento deve dar testemunho da fé que nós pertencemos. Amém? Amém. Nós não podemos fugir disso. O nosso exercício da cidadania deve dar testemunho de que nós somos do Senhor. Se você pegar, por exemplo, os 10 mandamentos, o primeiro mandamento, o que é? Quem lembra? Lá vamos ver lá mesmo, lá no Êxodo. Qual que é o primeiro mandamento aí? Abre aí, Êxodo 20. Não terás outro Deus. Isso é um mandamento claro a respeito da idolatria. Amém? Não terás outros deuses. Irmãos, se você... Olha, eu recomendo que os irmãos leiam um livro chamado Torturado por Amor de Cristo, que é do pastor luterano chamado Richard Wurmbrand, um pastor romeno, luterano, que ficou muitos anos preso numa prisão comunista na Romênia. E também tem escrito da sua esposa, Sabrina. E ele escreveu um outro livro chamado Marx e Satanás. É um irmão nosso, já partiu do Senhor. Porque, irmãos, nós não podemos ser ingênuos de eleger, de votar em políticos, em governadores, que sejam frontalmente contrários à fé evangélica. Nós não podemos fazer isso. Isso é falta de entendimento. Aqui eu não estou falando de personalidade, estou falando de ideologias, de doutrinas que são contrárias à fé. Nós não podemos. Uma das coisas que o socialismo prega, o comunismo prega, é a substituição de Deus pelo governo. Isso está na base da doutrina comunista e socialista. Por que os governos de esquerda, esse espectro amplo de esquerda, eles pregam que não existe mais a figura do homem como provedor do lar,
Eles ensinam que não existe mais a distinção entre gênero. Eles pregam que está na base também da doutrina comunista e socialista que a religião é uma coisa que aliena as pessoas, porque eles querem substituir Deus pelo Estado. Então o Estado vai ser o seu Deus, vai ser o ente que você vai recorrer para educar os seus filhos, vai dar as diretrizes para a sua vida, em que você vai pensar, como que você deve fazer, o que você vai ditar, o que é o certo, o que é o errado. Tira a autoridade que Deus instituiu dentro do lar para substituir pela autoridade do governo. Em outras palavras, a autoridade do diabo na sua casa. Não há como nós tratarmos a coisa de maneira mais branda, porque isso, irmãos, nós não temos como fechar os olhos para a história. A história conta isso. E nós mesmos podemos ver, basta olhar de maneira rápida para os jornais, que vocês vão ver o que o governo de esquerda impõe aos seus governados. Não apenas no Brasil, mas em toda parte. Então nós devemos refutar essas coisas, né? E não adianta a gente ficar pensando assim, mas Deus não é soberano, não é Deus que estabelece reis, que tira reis, não é Deus não é de Deus que procede toda a autoridade. O sentido não é que Deus aprova a autoridade de um déspota. Não é esse o sentido. O sentido é que Deus tem todo o poder. Então todo o poder subjaz debaixo do poder de Deus. Esse é o sentido. Não é que Deus aprova, toda a autoridade vem de Deus. Então esse governo que está aí foi Deus que colocou. Não foi. Como que nós podemos equacionar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem? É uma questão que não tem explicação filosófica. Mas uma coisa é certa, irmãos. Uma coisa é certa. Que nós não chancelemos nenhuma coisa contrária à vontade de Deus, à palavra de Deus. Quando nós votamos em alguém que é manifestamente contrário a Deus e aos valores das Escrituras, nós estamos assinando embaixo, concordando com aquele procedimento. Pode isso? A Bíblia fala que vai habitar no céu, ou seja, o cidadão celestial. O Salmo 15 fala que é aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. Quer morar no céu? Despreze o réprobo, não votando nele. Agora vai votar em comunista, irmão? Isso é loucura. Para o crente isso é loucura. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca e a ignorância dos homens insensatos. Como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Olha, o que é a liberdade? A liberdade é você ser aquilo que Deus te chamou para ser. Amém. Amém? Amém. Essa é a liberdade. Sim. Deus não te chamou para compactuar com a injustiça. Fomos criados para Deus não te chamou para compactuar com aqueles que ofendem a Deus, que ofendem a sua palavra. Então nós não temos liberdade para votar em pessoas que são
manifestamente contrárias a Deus, contrários à fé. Eu não tenho liberdade para isso. Se eu me identifico, se eu declaro, se eu de fato sou um cristão, eu preciso ter consciência disso. Eu não posso usar da liberdade para encobrir a malícia. Eu tenho liberdade, então eu voto em quem eu quero, mesmo que isso seja contrário à fé. Está usando errado a liberdade. Nós temos que usar a liberdade como servos. É um contrassenso isso aqui, irmão. Não tem explicação isso aqui, filosoficamente falando. Como livres, mas como servos. Então, o máximo da liberdade que eu posso ter é a liberdade de ser um servo de Deus. Romanos capítulo 6 diz que nós temos 2 possíveis senhores sobre nós. Nós devemos nos apresentar como servos de Deus, como servos da justiça ou como servos do pecado. Não tem outra condição para nós. Honrai a todos. Verso 17. Amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Aqui, começa dizendo honrai a todos. Essa palavra honrai significa ter respeito por. Nós devemos respeitar todas as pessoas, como seres humanos. Isso não significa compactuar com os erros de ninguém. Honrar a todos é lembrar que todos os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que tratar a todos com respeito. Mas veja, em relação aos irmãos, o nível aumenta. Diz aqui, amai a fraternidade, ou outras versões diz, amai os irmãos. Amém? Temei a Deus, honrai o rei. Você vê que há uma progressão aqui. O mais alto é Deus. A Ele nós devemos temor. Depois, aos irmãos, amor. E depois, ao rei, honra ou respeito. Amém, irmãos? Amém. Há uma progressão, há uma ordem que Deus estabeleceu no universo. E nós devemos agir de acordo com essa ordem. Nós não tememos o rei, tampouco amamos o rei. Nós respeitamos o rei. Amém? Amém. Mas não, o temor é devido somente a Deus e o amor aos irmãos. Há muitos irmãos que se falar sobre esse assunto, mas o tempo já passou, e muito. Mas considerem isso. Considerem essa palavra. O teu procedimento deve ser de acordo com aquilo que você profere ser. Você é povo de Deus? Amém? Amém? Amém. Nós somos povo de Deus, irmãos? Amém. Se nós somos povo de Deus, nós devemos andar como tais. A Bíblia diz, nós lemos lá em Provérbios, lemos em Deuteronômio, nação sábia e entendida. O que é ser sábio? O que é ser sábio, irmãos? Temer a Deus e se apartar do mal. Então, isso te constitui um povo sábio e entendido. Temer a Deus, se apartar do mal. O povo sábio e entendido tem responsabilidades na terra, de dar bom testemunho e de andar debaixo de autoridade. Isso também é obrigação do povo de Deus. Como povo de Deus, nós tememos a Deus, nos apartamos do mal, entregamos um bom testemunho para os gentios ou para os que não são crentes. E também ser povo de Deus significa que eu devo exercer a minha cidadania de acordo com a fé. Amém, irmãos? Amém. Não é de acordo com qualquer outro ideal, com qualquer outra mentalidade. Todos os meus atos, dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha escola,
na minha obrigação como cidadão, tudo é governado pela fé. Tudo eu faço por amor a Cristo. E se eu amo a Cristo, se eu sou governado pela palavra de Deus, eu não vou fazer nada que seja contrário à fé. Inclusive, votar e eleger pessoas que são inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo, inimigos da palavra. Amém? Amém. Pai Santo, nós pedimos graças para cumprir a Tua palavra. Tua palavra, Senhor, é muito mais alta, Senhor, do que nós. Ó Deus, nós carecemos, Senhor, do auxílio do Teu Espírito para poder entender, Senhor, e aplicar a Tua palavra no nosso viver. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor. Ó Deus, a andar, Senhor, nessa terra de modo que te traga honra. Queremos agir, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Então nos ajude, Senhor, nos liberte, Senhor, de todo o ideal, Senhor, de toda a filosofia, de tudo que é contrário à Tua palavra. Ó Deus, queremos ser livres, Senhor, exercer essa liberdade, Senhor, mas como servos de Deus, não usando a liberdade como cobertura da malícia, como nós vemos aqui. Ajuda-nos, Senhor, a te agradar em tudo, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus.